Olá, gente boa. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou querendo só bater um papo rápido com quem chegue aqui e será um prazer conversar. Na semana passada, no fim da semana passada, eu creio, eu fiz uma live e que acabou virando outra coisa. Eu entrei aqui, vi uma pessoa passando uma imensa e horrorosa dificuldade. Meu coração não consegue ver essas dores humanas e não se importar. E quando eu vi que ela recorrentemente estava dizendo a mesma coisa, eu fiquei com o coração enternecido, cheio de ternura, de amor, de desejo de ajudá-la. E como eu pessoalmente, naquele dia, não tinha como ajudá-la, porque naquele dia eu não tinha absolutamente nada com o que socorrê-la, e o que é normal na minha vida há 50 anos. Faz 50 anos que eu não guardo nada do dia de hoje para o dia de amanhã. É uma vida que eu adotei aprendendo com meu pai. Meu pai foi um homem rico. Ele chegou a ser considerado a segunda maior fortuna do Amazonas nos anos 50 e 60, além de ter uma banca advocacional das mais prósperas. Quando ele, no entanto, começou a ler o Novo Testamento, ele queria ler o Velho. Ele ouviu um versículo de Hebreus 11:1 e ficou impressionado com o texto e abriu a Bíblia em Gênesis para ler. Minha mãe, que não era versada em nenhuma forma de teologia, mas que tinha as suas próprias impressões da leitura bíblica, falou a ele: não, esse é um livro diferente. Se você ler o início, talvez você não entenda o fim. Esse é um livro diferente, você tem que ler primeiro o fim, para depois entender o começo. Porque o começo é de um tempo onde existem coisas que ficaram para trás. Mas o que está aqui do fim para frente é o que nos diz respeito. Diz respeito à nossa vida, à nossa prática, à nossa fé. Então, leia de Mateus em diante. Por que ela fez isso? Porque ela tinha pavor que meu pai lesse ali no Gênesis que Deus criou o mundo em uma semana de 7 dias. Ele era um cara inteligente e científico demais para saber que aquilo não podia ser literal. Não era também, o homem não foi feito de um bolinho de barro, como as crianças fazem na praia. Era uma construção de natureza orgânica. Tudo que existe na Terra veio da Terra. E tudo que existe na Terra veio do espaço. Então, a conclusão assim das mais básicas do mundo. E ela falou: olha, leia aqui o Novo Testamento. E ele leu no mesmo dia, num domingo. Ele leu Mateus, Marcos, Lucas, chegou a João 19, às 2, 3 horas da madrugada, com aquela voz. Era a crucificação de Jesus que ele lia agora já pela 4ª vez. Leu em Mateus, em Marcos, em Lucas, estava lendo em João. E quando ele chegou a essa leitura em João, ele ficou com o coração tão arrebentado, tão quebrantado, e com uma compreensão tão dilatada do que tinha acontecido na cruz, que ele se ajoelhou dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados, eu te matei, Jesus. Não foram os romanos nem os judeus. Eu, Caio Fábio, te matei. Os meus pecados te mataram na cruz, Jesus, me perdoa.
E ele ouvia uma voz, cada vez que ele dizia isso, aquela voz estrondava dentro dele, perguntando: e tu perdoas os teus inimigos? Porque ele tinha saído de Manaus depois do golpe militar, que a gente conheceu como golpe perverso mesmo, e ele tinha sido terrivelmente atingido de uma maneira injusta, iníqua e perversa. Aí alguém entrou aqui numa ligação e interrompeu o meu chamado. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que ele tinha essa consciência a priori instalada de uma maneira sobrenatural, uma verdadeira revelação, que ele se quebrantou ali e disse: Jesus, eu perdoo os meus inimigos. Eram 8 inimigos que tinham vindo do tempo do golpe militar. E fazia pouco tempo. O golpe tinha sido em março de 64. Isso estava acontecendo com ele agora no início de 66 ou no meio de 66. E ele falou: eu perdoo os meus inimigos, Senhor, perdoo sim. E escreveu um cartão de Natal, estava chegando, desculpa, eu falei, Júlio, já era próximo ao Natal. Ele mandou 8 cartões de Natal para os 8 inimigos dele, e 6 responderam imediatamente por cartão. Um deles pegou um telefone e ligou para ele, e um disse que o homem que era homem não se retratava e que não tinha nada a perdoar, nem a pedir de perdão, porque a mensagem do meu pai era simples. Ele escreveu dizendo: no mesmo dia, vejam como quando o Espírito Santo está presente, as conversões não são retardadas. E vejam como quando o indivíduo se converte lendo o Novo Testamento de carreirinha, leu Mateus, Marcos, Lucas, estava em João 19, a compreensão, sem ter nenhum pastor falando, nenhuma doutrinação, nenhuma catequese, nada e nem ninguém querendo fazer a cabeça dele, era ele sozinho, Deus, o Novo Testamento, o Espírito Santo e aquela luz. Fui eu quem te matou, não foram os romanos nem os judeus. Se eu fosse o único homem da face da terra, tu terias morrido por mim, Jesus. E aí, quando vieram as respostas à proposição que ele tinha escrito nos cartões de Natal, que diziam: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a chegar à tua presença e a te pedir perdão por todo o mal que eu possa te ter feito, e também para dizer a você que todo o mal que você me fez, tudo está perdoado. Está na conta de Jesus, está na cruz, está acabado, está consumado. Assinado Caio, meu pai. E aí aconteceu essa reação que eu já descrevi. No entanto, no coração dele as coisas foram extraordinariamente diferentes. Ele nunca mais foi o mesmo, ele se encheu de uma alegria enorme e uma revolução aconteceu de tal maneira que a maioria dos que estão me vendo aqui agora não conseguem nem entender o que eu estou falando nos dias de hoje. Ele pegou todos os recursos dele, ele já tinha um escritório no centro do Rio de Janeiro, que estava ficando famoso e vitorioso, exitoso, e entregou para os amigos do Rio, que eram auxiliares dele, toquem para frente. Pegou o escritório dele de Niterói, que já era o segundo maior da cidade em pouco tempo, e entregou para os amigos tocarem. Pegou tudo que ele tinha ganho e devolveu para aqueles que tinham pago como honorário, e ficou pobre, deliberadamente pobre, por escolha, do dia para a noite, e foi viver exclusivamente pela fé até morrer, aos 80 anos de idade.
Foi uma experiência de 40 anos de vida pela fé, crendo na provisão de Deus, embora ele fosse um homem que tivesse o que a gente chama de toque de Midas, onde ele tocava as coisas viravam bons negócios, dinheiro. Ele continuou a ter esse toque a vida inteira e ele tocava nas coisas para os outros, que iam pedir conselho a ele, dizer, não, meu filho, por aí não, não, minha filha, assim não vai dar certo, mas se você fizer assim, assim, você vai prosperar. E foram centenas e centenas as pessoas que eu vi mudarem de vida, crescerem nas suas atividades, prosperarem, enquanto ele mesmo escolheu viver como pobre. O pneu do carro dele era consertado com esparadrapo, que eu mesmo ajudei a colocar com raiva, porque eu era um adolescente cheio de ódio daquilo ali. Meu Deus, por que que meu pai tem que ser radical assim? Por que que ele não pode simplesmente se converter e continuar sendo o homem rico que ele era e a gente tendo todos os privilégios que a gente tinha? Para mim era incompreensível, até para minha mãe, que era crente. Ela estava felicíssima com a conversão dele. Era a resposta de muita oração dela e da minha avó, mas ela achava que ele tinha se radicalizado ao extremo. E como se não bastasse, o reverendo Antônio Elias, nosso amigo querido da vida inteira, ofereceu para que ele se tornasse pastor na Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, primeiro como auxiliar e depois como sucessor do reverendo, o que veio a acontecer alguns anos depois comigo, que me tornei o sucessor do reverendo Antônio Elias, pastoreando a Igreja Presbiteriana Betânia. Mas meu pai não quis, não aceitou. Disse que tinha tido uma visão de um índiozinho passando necessidade no meio da floresta e como amazonense que nasceu em Lábrea, que cresceu no interior e que tinha uma alma selvática, ele queria se dedicar aos do povo dele, portanto iria voltar para lá. E voltou, e voltamos, e eu fui obrigado, deixei para trás uma paixão louca, quase fiz uma loucura para não ir, mas fui arrastado. E assim que eu pude, eu voltei sozinho para o Rio de Janeiro com entre 15 e 16 anos de idade, mas fui com muita raiva. E cheguei lá, fomos morar num lugarzinho na beira de um rio, cheio de sapos, sapo cururu para todo lado. De vez em quando eu chegava de madrugada, eu chegava todo dia em casa de madrugada, aí com os meus 15 anos, não queria que ele soubesse que eu tinha roubado o carro dele e que estava voltando às 5 horas da manhã. Eu entrava sem os meus tamancos em casa para não fazer barulho e de vez em quando eu pisava num sapo cururu daqueles enormes, chega, o teu pé dança assim em cima do bicho. E, enfim, os amigos ricos que eu tinha, porque ele só tinha tido até então na cidade os amigos ricos, e ele era considerado uma das mentes mais brilhantes da cidade. Para vocês terem uma ideia, até o dia de hoje, a nota dele na Faculdade de Direito do Amazonas, e ele se formou há praticamente 80 anos lá, já tem algum tempo que papai morreu, mas pelo menos 75 anos de formado, e até hoje a média dele não foi batida porque ele tirou notas absolutas, 10 em tudo, durante os 6 anos de faculdade de Direito, frequentando só 60%, 70% das aulas, porque o resto ele tinha que cuidar das coisas da família. Então, foi esse homem que tinha tido essa criação com muita educação. Meu avô era o pai dele, um homem muito culto, foi prefeito de Manaus 2 vezes, foi vice-governador, foi governador em exercício, foi deputado federal, estadual muitos anos, se desencantou com a política bem cedo e foi cuidar dos pobres sozinho. Então, quando meu pai se converteu,
Ele voltou para o Amazonas sem nada e a gente foi morar naquela casa de um amigo, na beira do Igarapé de Manaus. Um lugar que cheirava mal, cheio de sapo, horroroso. E foi nesse ambiente, nesse contexto, depois de lutar muito contra Deus, que eu voltei sozinho para o Rio, quase morro antes disso em Manaus. Tive que sair de Manaus perseguido, porque estavam me ameaçando de morte, eu era muito briguento e eu não brigava assim dos pouquinhos. Eu hospitalizava os caras, eles acabavam no hospital e tinha gente rica querendo acabar comigo. A polícia divertiu meu pai, inclusive a federal, de que se ele quisesse me proteger, que ele me botasse para fora da cidade. E foi sob ameaças que eu, com 15 para 16 anos, fui para o Rio de Janeiro e me internei lá na casa do Arthur Vigílio Neto e depois na Academia Grace, e era jiu-jitsu todo dia, praia e mulher, era só o que eu fazia, até eu entrar numa angústia enorme, com vontade de morrer, de me suicidar, e voltei para casa, para Manaus. Cheguei lá tentando mudar de vida por conta própria e não consegui. Não conseguia, até que eu desisti de mim e falei, eu vou morrer. Foi quando Jesus me alcançou de maneira extraordinária. Eu já contei como foi que isso aconteceu diversas vezes, numa noite do dia 18 de julho de 1973. Eu fui alcançado por uma pergunta que eu parei para ouvir, sem querer, levado na marra para dentro do mezanino da Assembleia de Deus, da Rua Duque de Caxias, em Manaus, quando, de fato, eu ouvi uma pergunta sobre a cruz de Jesus que me deixou pensando. Eu saí dali, fui andar na minha moto e o coração chorando, eu realizei, percebi a minha solidão existencial, cósmica, como não havia absolutamente nada no mundo que me curasse aquele vazio, a menos que eu experimentasse a realidade suprema de Deus na minha vida. E foi assim que aconteceu. Só que eu me tornei discípulo do meu pai. Eu também não quis, eu fechei, não quis fazer a faculdade de arquitetura, não quis os empregos bons que me ofereceram. Eu comecei a pregar no dia seguinte, na rua, para os hippies, para os meus amigos ricos, nas praças. As mídias descobriram que eu, que era um cara dos mais conhecidos na cidade, tinha me convertido. Comecei a dar entrevistas nos jornais, foi uma perplexidade geral. O dono da televisão, Globo de Manaus, me chamou, me deu um horário de graça, 1 hora, para eu fazer um programa. Num horário nobre, eu passei a fazer, a cidade toda foi alcançada, eu não podia mais parar, continuei pregando e lendo a Bíblia, jejuando, fiquei 10 anos jejuando, dia sim, dia não, jejuns de 24 horas. Quando chegava o fim de semana, frequentemente eu começava a jejuar na sexta, só parava no domingo à noite. Nas minhas campanhas e cruzadas de evangelização, nos estádios, às vezes 5 noites pregando, eu jejuava 5, 6 dias, botando apenas um pouco de água na boca, antes e depois da pregação, e fui vivendo assim, com aquela alegria, sem nenhum dinheiro, nem meu pai também. Para construir uma casa, ele comprou um centro de macumba, que estava à venda. Ele foi, comprou, construiu a casa dele com as próprias mãos, papai era tudo, advogado, arquiteto, engenheiro civil calculista, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista e o que mais você quisesse, ele faria. Mecânico, qualquer coisa. E ele comprou para ele e sobrou o outro centro de macumba ao lado da casa dele.
que o meu sogro então disponibilizou um dinheiro e eu fui e comprei. E construí uma casa lá, eu e meu pai, com a ajuda de 2 outras pessoas, com as nossas mãos, a casa até o telhado, e a habitamos, eu, Alda e os nossos 2 filhos já nascidos, o Ciro e o Davi. E eu continuei vivendo. O meu salário, que a Igreja Presbiteriana resolveu me dar, porque ela me transformou imediatamente, vendo que eu não queria ir para seminário presbiteriano nenhum, que eu preferia fazer qualquer outra faculdade do que ir para um seminário teológico. Eu sempre achei que teologia era uma coisa tola, que a gente lia em casa. Se você fosse ávido e autodidata, você podia ficar com a maior cultura teológica do mundo. Era só ter acesso a livros e dispor-se a ler. Como eu sempre fui ávido e autodidata, sempre gostei de produzir meu próprio conhecimento, eu comecei a ler tudo que me mandaram ler no Presbitério do Amazonas, 300 livros base que me mandaram ler, que era o currículo dos seminários em Campinas e no Recife. Devorei aquilo com uma rapidez enorme. E aí já comecei a mergulhar em outras grandes leituras que foram me apaixonando também. Mantive a teologia atualizada, mas fui lendo muita história, muita arqueologia, comecei a me interessar por psicologia, comecei a ler tudo que era filosofia em sequência, entendendo de onde vinham os pensamentos do Ocidente da Terra. Pregando nas universidades, eu me sentia cada vez mais estimulado a pesquisar também biologia. Comecei a ter e a fazer os estudos bem primários de genética. A genética ainda estava engatinhando em relação ao que ela é hoje. Fui, mas meu salário era o de um evangelista da igreja, dedicado a pregar de dia e de noite, na TV, nas rádios, nas mídias, nas praças, nas esquinas, nas igrejas todas as noites, e na igreja presbiteriana, onde eu passava o dia, frequentemente atendendo pessoas. Logo depois eu abri o escritório da Vinde, numa rua principal, virou uma espécie de INSS espiritual, era gente endemoninhada o tempo todo. Eu fiquei os primeiros 7 anos da minha vida expulsando demônio, pelo menos 1, 2, 3 por dia. Às vezes muitos, demônios brabos, coisas horrorosas, com manifestações de natureza paranormal que vocês nunca sonharam em ver, nem sabem que existe. E eu estava lá, eu cresci entre anjos e demônios, e vivendo pela fé, sendo sustentado pela fé, na graça de Deus. Dinheiro para mim era uma coisa sobre a qual eu não me preocupava, nem me preocupei, nem me preocupo até o dia de hoje. Eu estou aqui falando para um monte de gente que me conhece, milhares que me conheceram nos últimos 50 anos de ministério, e que poderiam simplesmente dizer: é tudo mentira, está tudo errado, eu estava lá. E dá o nome aqui, mas não tem ninguém, nenhuma pessoa pode dizer isso, porque a verdade está do meu lado, e eu vivo assim. Então tem dias que eu tenho, tem dias que eu não tenho. Todo mundo que me acompanha todo dia sabe disso. Eu digo toda hora: hoje eu não tenho nada, mas amanhã eu terei. Nunca faltou nem faltará. Eu vivo do maná. Eu como do dia, nunca me faltou. Em Jesus eu nunca passei fome, nem a fome do jejum. Porque quando você aprende a jejuar, você sente fome nas primeiras vezes. E sente fome no primeiro e no segundo dia. Depois que você se acostuma a jejuar de verdade, do terceiro dia em diante você não sente mais fome. E quando você já é uma pessoa habituada ao jejum, você deixa de sentir fome. Desde o primeiro dia não sente mais nada. Sente gozo, prazer.
um grande prazer, aquela alegria, até o vento fala contigo, o teu sentido místico se alarga, as dimensões do Espírito Santo, na sua percepção, vão ficando de uma largueza extraordinária, a mente se dilata, a minha memória cresceu, cresceu, cresceu. É por isso que até o dia de hoje, já quase com 70 anos, eu tenho o Novo Testamento de cor na minha cabeça, boa parte dos Salmos de cor na minha cabeça, a Bíblia toda, o Velho Testamento. Eu não preciso procurar, eu sei aonde tudo está, porque eu consumi a leitura da Bíblia, li muito, e estudei, continuo estudando. Então não tem nada que eu diga aqui que seja no achômetro, nada. Tudo tem a ver com convicções enraizadas e profundas, sobretudo de fé e de conhecimento de Deus em Cristo Jesus, e essa paz do sustento que nunca faltou. A minha mulher, com quem eu estou casado há 23 anos, daqui a mais pouquinho tempo nós vamos fazer 25 anos de casamento, eu e a Adriana. Eu vivi 25 anos com a Alda, minha primeira esposa, e agora já estou fazendo 25 anos, daqui a mais um ano e pouco, 2 anos, com a Adriana. Então, são vidas longas, e ela, que não tinha esse hábito, ela disse, olha, no início era quase uma loucura, mas eu criei que aquele que tinha te trazido até aqui, com graça, te sustentado para fazer coisas grandiosas e impensáveis, algumas inimagináveis, algumas impossíveis, esse mesmo nos sustentaria, nos guardaria, e é assim que é. Então, naquele dia daquela live lá, que o pessoal aí, dos meus adversários, estão querendo fazer daquilo uma outra coisa, hoje eu li até uma coisa que me mandaram assim, o perseguidor da igreja, o inimigo dos pastores, e sim, com um certo prazer, está passando necessidade. Graças a Deus não estou, olha, estou comendo aqui a minha lixia gostosa, que é um docinho que eu posso, é uma fruta que eu posso comer na minha diabetes. Ela tem uma toxina que inclusive baixa o nível de açúcar no sangue. Eu adoro as minhas frutinhas, que eu como pelo menos 2 pratos desses, às vezes 3. Como as minhas verduras, graças a Deus, as alfaces, os legumes, os alimentos que eu posso comer que não me façam mal. Cada dia eu como melhor. Nunca faltou nada, meus netos estudam numa boa escola, minha neta que mora aqui comigo estuda numa boa faculdade, está para se formar, nós temos, graças a Deus, plano de saúde suficiente para cobrir todas as nossas necessidades de qualquer tipo de operação, tanto eu quanto a minha mulher, temos a nossa casinha, não nos falta recurso para pagar o aluguel. Tem às vezes atrasa, liga para a mulher, olha, essa semana nós vamos atrasar 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ou então espere uma semana, mas é raro. Quase sempre é no dia, ou até a minha mulher gosta de pagar antes do dia tudo. E eu também prefiro que tudo seja pago antes da hora e antes do dia. Assim com os nossos funcionários aqui. Tem uma senhora já bem idosa, que tem uma mão de baiana, que faz vatapá, caruru, que eu não como hoje em dia, só de vez em quando, e que está aqui com a gente, passou a pandemia com a gente, e a filha dela, mais jovem, como a casa é grande e o jardim é grande, ela nos dá essa cobertura. Nunca houve atraso com nenhum deles. Os nossos funcionários não sabem o que é atraso. Então, eu fico só vendo e ao invés de ficar zangado, eu já me acostumei. Eu sou contemporâneo dos dinossauros.
Eu estou vindo aí de mundos antigos. Eu fui criado nessa densidade da fé. Não é pela fé, é pela fé, porque tem gente que vive para pelar a fé dos outros, para arrancar a pele dos outros. E parece que são desses os que vocês mais gostam, dos exploradores. Hoje eu estava vendo uma matéria que diz que os novos pastores que só usam tênis caríssimos, tênis de R$ 7.000, tênis de $1.000, de $1.200, e exibem esses tênis, são os que ganham mais dinheiro do povo, porque o povo diz: o nosso pastor só veste coisa boa, é sinal de que Deus o prospera. Vamos dar dinheiro para ele, que é para a gente também ter a mesma bênção. Esse é o nível de magia, de superstição, de mandinga, de despacho perverso e enganoso que ensinaram vocês a viver e a praticar. Eu estou vindo lá da descendência de Abraão, eu estou vindo das pessoas que esperavam o maná, que não guardavam de um dia para o outro. Por isso eu nunca tive poupança, eu nunca tive dinheiro guardado. O que eu tenho eu uso naquele dia. No dia seguinte, faz 50 anos que não falta. O Senhor manda de novo, o Senhor manda para tudo e Ele manda conforme a necessidade. É uma coisa extraordinária, que você não pode nem entender a menos que você tenha essa fé. E não é qualquer fé, é um dom. Não é aquela fé que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, que também é dom de Deus. É dom de Deus, graça de Deus. Mas é aquela dimensão de fé que é um dom específico, mencionado tanto por Jesus quanto por Paulo, especialmente por Paulo: a uns é dado fé. Ora, a todos é dada a fé. Agora, há certas manifestações de fé que não são para todos, são para alguns. Tem outros que precisam viver do estímulo da minha fé. E em mim, graças a Deus, o grande tesouro que eu recebi foi essa fé, que está aqui, que eu quase que, se eu enfiasse a mão, eu poderia pegar numa rocha de força, de valentia espiritual estribada na pedra maravilhosa que os construtores rejeitaram. Então, nada de novo, tudo normal, tudo tranquilo, exceto para os fuxicos tais e seja lá o que seja, ou aqueles que gostam e que ficam pedindo até a minha morte, e ainda vão ter que me aguentar muitos anos. E depois que eu morrer, vai ficar pior ainda, porque os filhos, os netos e os bisnetos deles vão me entender melhor ainda do que esta geração, muito melhor. O melhor da minha vida ainda está por vir depois da minha morte. E ainda vem agora, na minha velhice, o melhor está por vir. E vocês vão ficar cada dia mais chocados com o significado de uma vida que acontece em fé e que crê que o maná e que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. É porque a teologia da prosperidade acabou com a fé no coração de vocês e instalou a barganha. Então vocês vivem de mandingas, vivem de arriar despachos para agradar esse Jesus que não é diferente dos deuses de barganha. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser crer, creia. Quem quiser abraçar, abrace. Quem tiver coração para acolher, acolha. Quem não tiver, simplesmente continue se enganando. Mas o que você está servindo, seguindo e propagando não é a fé do Evangelho, não é a fé de Jesus. Nem todo mundo é chamado para ter a fé que eu tenho. Eu sei que Ele me deu um dom inapavorável, inamedrontável, inassustável de fé.
mas não deu para todos. E por isso que eu estou aqui, para te animar, para te dizer, vamos em frente. Lembra da moça que eu pedi ajuda para ela aqui nessa live, que transformaram numa outra coisa totalmente mentirosa? Graças a Deus o nosso pessoal chegou até ela, ela está sendo ajudada. Graças a Deus está sendo ajudada. E eu agradeço a todos aqueles que estão ajudando essa pessoa. Tem muita gente escrevendo aqui, mas o meu objetivo hoje não é responder a nenhuma pergunta, é só dizer, fique na graça de Deus, encha o seu coração do Evangelho. Encha o seu coração do Evangelho. Poucas pessoas têm tanto amor pela Bíblia quanto eu. Eu só sei o lugar da Bíblia. E tem gente que não sabe. A Bíblia, ela foi escrita em 1500 anos e ela teve as suas pertinências de palavra de Deus, completamente palavra de Deus, para cada geração na qual ela chegou. E ela continua carregando profecias para outras gerações. Mas no que diz respeito às legislações, ela caiu em obsolescência. Jesus considerou puros todos os alimentos. Você nunca leu isso? Está repetido. Essa foi uma das blasfêmias que os judeus consideraram que Jesus vivia, era que ele considerava puros todos os alimentos. Ele considerava puras a todas as pessoas. Ninguém recebia acepção de pessoas, ninguém recebia discriminação, ninguém era inferiorizado, como o que o Espírito Santo disse a Pedro, lá na casa de Simão, o curtidor, em Atos 10. O que Deus purificou, Simão Pedro, não consideres comum e imundo. Pode ser bicho cascudo, pode ser réptil, pode ser toda aquela lista que o Levítico proíbe a gente de comer. Agora em Cristo tudo está santificado. Não existe mais nenhuma proibição alimentar. Só se for veneno, só se fizer mal. Do contrário, coma com gratidão. Agora, é claro que um adventista que crê que o mundo foi criado em 7 dias, que crê na inerrância e na validade do Velho Testamento até o Apocalipse, não vai nunca me entender. Não vai nunca me entender, como também não vai entender Jesus. Porque quem quer que entenda Jesus, o sacrifício de Jesus e o Evangelho de Jesus, vê que há coisas no Velho Testamento que passaram, que são lindas, são histórias. As histórias de fé continuam, com ressalvas, porque havia compreensões deles muito reduzidas naquele tempo. Eu sei infinitamente mais do que quase todas as pessoas do Velho Testamento souberam. Então o que eu sei está em Cristo, é uma consciência que Paulo disse, que deixou o resto em estado de obsolescência. Quem quiser acreditar no que Jesus diz, do que Paulo diz, amém. Quem não quiser, fique tentando conciliar Moisés com Jesus, sem entender como, ficando esquizofrênico, com conflitos e conflitos e conflitos, perdendo os filhos, perdendo os netos que são inteligentes, que leem e dizem, não, isso aqui não casa, não combina, não dá. Agora, eu não obrigo ninguém, eu só digo sem temor, e digo com coragem, e digo sem retratação, porque eu criei, por isso é que falei, eu creio, por isso é que falo, e o que eu falo, não falo com medo de enganar ninguém. Bem-aventurado seja todo aquele que der ouvidos a essa palavra do Evangelho sem erro, que é a única que te catapulta para a alegria da vida eterna, já no presente, e para a segurança da eternidade que já te habita hoje, em nome de Jesus. O resto é mentira, é conversa,
e é despeito invejoso de quem não tem coragem de abraçar a fé por causa dos seus compromissos com o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, ou com a paixão pela reputação religiosa, que é equivalente à perversão que o dinheiro causa, porque o cara tem certeza que eu estou falando a verdade, mas continua mentindo a meu respeito, como os religiosos dos evangelhos fizeram a respeito de Jesus. Cada um responda diante de Deus pelas mentiras que pratica, pelas calúnias que levanta. Por que nenhum desses do meio evangélico que eu enfrento há 40 e tantos anos jamais levantou a voz? Porque eles sabem que é verdade, eles sabem que eu estou municiado de tudo aquilo que eles não querem que seja documentado. Eu só digo que eles não prestam, eu só digo que eles enganam vocês, eu só digo que eles são aproveitadores. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser aproveitar, aproveite. Quem não quiser, morra abraçado. Abrace os afogados no seu próprio engano, na sua própria mentira, e vão para o abismo dessa negritude de mentira que vocês escolheram. Alguns de vocês, graças a Deus, há uma quantidade enorme que não escolheu isso e que dia a dia vai crescer para coisas melhores. Um beijo. Eu amo vocês, amo os que me amam e falo a verdade com amor, embora verdade em amor também rasgue a alma que a ela se oponha. Deus nos abençoe. Tchau, queridos, queridas, amigos e amigas. Bye.